Eu vou aproveitar aqui para lubrificar a garganta um pouquinho. E já lembrar você, que se você tem o aplicativo YouVersion aí instalado no seu celular, só interromper uma coisa, mas é importante, para dizer boa noite para Sônia Canalonga, que apareceu aqui dando boa noite agora. Boa noite, Soninha. Boa noite, Alana, para todo mundo que está acompanhando a gente. Deus abençoe. Soninha, se você tem no seu celular o aplicativo YouVersion, o aplicativo da Bíblia YouVersion, ou a Alana deve ter no dela, pega aí, me procura aí, Joel dos Reis Pereira. Não ganho nada com isso, tá bom? Não ganho likes, não ganho divulgação, mas se você achar meu nome, se você achar meu nome aí, você vai poder acompanhar todos os textos que eu vou falar aqui. Não só para a Sônia, mas para todo mundo que está nos acompanhando. Isso vai te ajudar, porque tem alguns textos que eu só vou citar, não vou ler eles inteiros, mas procura lá, que lá você vai achar nos destaques todos os textos que eu vou usar aqui essa noite, tá bom? Bom, vamos lá. Abram suas Bíblias, vamos acompanhar, vamos ler juntos, porque o pastor Alexandre está aqui também, já acompanhando a paz de Cristo, e ele está lá com a Bíblia dele aberta, acompanhando, para garantir que eu não vou falar nada de errado e para me corrigir aqui se for preciso. Se eu falar alguma coisa, falar alguma heresia, falar alguma besteira aqui, ele está aqui para garantir que eu vou, para me corrigir e garantir que eu não vou falar nada de errado, porque na ausência do pastor, o Alexandre está aqui, na ausência do pastor Fernando, o pastor Alexandre está aqui para me ajudar, para ajudar esse digníssimo seminarista que está aqui humildemente tentando compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com você. Mas agora que você está com a Bíblia aí, com o aplicativo aberto, mantenha ela aberta aí e preste atenção, me responde uma pergunta. Você percebeu que na live de domingo, durante a mensagem, eu comentei que nós íamos falar sobre a glutonaria, né? Eu falei sobre o pão que desceu do céu, que nos traz vida. Agora eu quero pedir para você, agora eu quero falar uma coisa, eu quero fazer um desafio para você. E dizer para você que atire a primeira pedra quem nunca fez uma dieta. Porque aprove ao Senhor cair para minha pessoa falar sobre a gula, sobre a glutonaria. Então eu tô apanhando desde a hora que o pastor mandou a mensagem e falou: Joel, a sequência é essa e pá, caiu a gula para você, caiu a glutonaria. Então eu tô apanhando de Deus desde daquele momento, desde aquela hora, e enquanto eu tô estudando, eu tô aprendendo um pouquinho mais sobre isso, mas que atire a primeira pedra quem nunca fez uma dieta, quem nunca precisou fazer uma dieta. Acho que todo mundo já precisou em algum momento fazer uma dieta, em algum momento restringir algum alimento aqui. Ou então quem nunca ficou bravo quando viu aquele magrinho comendo e não engorda nunca. Parece estar com o mesmo porte físico, por mais que coma, tá sempre ali com o mesmo físico. O metabolismo ali bombando durante todo, não importa o quanto ele coma. Me perdi aqui porque eu tinha esquecido de colocar o texto aqui, ó, esse texto que a gente vai ler aqui agora há pouco, agora de Mateus 11, mas tá aí o texto na tela que a gente vai ler daqui a pouco, tá bom? Então, quem nunca fez uma dieta, ou quem nunca ficou bravo com o magrinho que tá ali, ou com um gordinho que tem a saúde perfeita, um gordinho que não tem diabetes, que não tem pressão alta, que não tem gordura no fígado, que não tem problema nenhum de saúde e tá ali arrebentando de comer, e aí você não pode comer um brigadeiro porque te dá diabetes, tá vendo? A gente vai falar sobre a glutonaria e como ela é um pecado na nossa vida, como ela é um hábito destrutivo na nossa vida e quais as destruições que ela faz. Mas a gente precisa entender primeiro que a glutonaria não é só na comida. A gente tem como priori falar sobre a gula como o excesso da comida, mas a glutonaria também se trata do excesso de bebida. E não estou falando só aqui do álcool, tá bom? O excesso de Coca-Cola, o excesso de refrigerante, o excesso de qualquer bebida. Então a gente vai falar sobre a glutonaria falando sempre do excesso de comida ou de bebida. Isso é a glutonaria. O segundo ponto é que a comida e a bebida, a gente tem que entender que é um prazer natural. Assim como semana passada nós vimos que a raiva ou a ira é algo que surge emocionalmente, algo que surge muitas vezes sem o controle da nossa vontade, o comer e o beber também é algo natural para nós. Estudando sobre isso, eu descobri que a glutonaria, o comer e o beber, assim como mais para frente nós vamos estudar sobre a luxúria com o pastor Fernando, sobre a questão do sexo, são coisas que nos dão prazer porque são essenciais para a nossa vida.
Deus pediu para que a humanidade crescesse e multiplicasse. E se você for pensar bem, a relação sexual, se não desse prazer, não seria algo agradável de se fazer. Porque envolve um esforço físico, enfim, se não fosse pelo prazer que ela dá, seria algo que realmente nós faríamos por reprodução e olhe lá, quando estivesse muito disposto. Assim também o comer e o beber. Comer e beber são duas coisas que são essenciais para a nossa vida. Então Deus nos dá prazer em comer e beber para que a gente possa garantir que a gente não vai ficar sem comer e sem beber. Acompanhando meu cunhado, que recentemente fez uma cirurgia bariátrica, e eu vou aqui tomar a liberdade de usar como exemplo algumas coisas que eu aprendi com a cirurgia dele. Uma coisa interessante é que com a redução do estômago de quem faz a cirurgia, e a gente tem outros irmãos da igreja aqui, a Valéria, a Nélia, que já fizeram essa cirurgia, podem compartilhar disso também, mas com a redução do estômago, a sensação de fome é tirada também. Então ele tem que colocar o celular para despertar, no caso dele estava de 10 em 10 minutos, depois de 20 em 20 minutos, para poder ingerir alguma coisa. Porque ele não vai ser avisado pelo corpo dele que ele está com fome. Ele não sente mais isso. Olha que interessante, né? Como é o nosso corpo. A gente sente a fome, a gente sente prazer em comer, porque é algo essencial para a nossa vida. A gente sente sede e sente prazer em beber, porque é algo essencial, é algo vital para nós. Então a gente precisa entender isso, tá bom? Porque eu não quero que ninguém saia daqui preocupado com a gula, com a glutona e fala assim, nunca mais eu vou comer, nunca mais eu vou beber, para evitar pecar. Não, não é isso, tá bom? Uma última coisa que eu quero falar para vocês aqui é que Tomás de Aquino disse a seguinte frase: a glutonaria é a busca desordenada no comer e no beber. E é por esse caminho que a gente vai. Quando que o comer e o beber vira pecado? É sobre isso que eu quero começar a conversar com você agora. Para a gente entender quando que o comer e o beber deixa de ser só algo vital, algo essencial para a nossa vida e passa a ser um pecado na nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Primeiro, como a gente já falou, o excesso. O excesso da comida, o excesso da bebida, isso se torna um pecado. A gente tem prazer físico e prazer emocional em comer e beber, como eu já falei. O problema é que a nossa sociedade, o mundo em que a gente vive, é uma sociedade hedonista, ou seja, que busca só o prazer pessoal. E quando a gente busca comer e beber simplesmente pelo prazer de comer e beber, quando passa da necessidade vital, quando vai além da necessidade vital, quando isso extrapola o que a gente precisa para sobreviver, a gente entra no excesso. E quando a gente entra no excesso, a gente corre o sério risco de cair no pecado da glutonaria, ou no pecado da gula, como é conhecido. A gente entra no hedonismo, a gente entra na busca única e exclusiva do prazer, porque não há mais necessidade da gente comer, não há mais a fome, não há mais a carência do alimento ou das vitaminas, é simplesmente por prazer. É aí que mora o perigo, é aí que o problema vai começar. Outra coisa também é que, além do excesso de comida estar ligado a um prazer emocional, ele também pode estar ligado a um problema emocional. Quantas pessoas a gente conhece que por causa de um rompimento de um relacionamento, por causa da perca de um ente querido, por causa da perca de um trabalho, ou por algo que o abalou emocionalmente, essa pessoa se envolve num vício, mergulha de cabeça em um vício. E muitas vezes esse vício é a comida ou a bebida. A pessoa engorda demais, a pessoa vira um alcoólatra, a pessoa começa a jogar, começa a fumar, a pessoa começa a usar drogas. Tudo isso por causa de um problema emocional. A gente tem que entender que nem sempre a gula ou a glutonaria é algo que a gente precisa criticar ou a gente precisa, como eu posso dizer, apedrejar o nosso irmão por causa disso. Aliás, a gente nunca deve criticar e apedrejar o nosso irmão por motivo algum. Um dos princípios da vida cristã é a gente amar o próximo. Então, não importa qual seja o motivo do nosso irmão ser um glutão, nós devemos agir com amor para com ele.
Mas existem momentos em que a glutonaria passa do controle humano. Ela extrapola os limites do controle daquela pessoa. A gente está falando de virar um vício, a gente está falando de um distúrbio emocional, um distúrbio físico que faz com que aquela pessoa se alimente com exagero. E no caso dos distúrbios emocionais, ou até mesmo psicológicos, psiquiátricos, tem algo interessante aí, que é que a pessoa busca encher o estômago para preencher um vazio que muitas vezes está no coração. A pessoa busca comer muito ou beber muito para preencher um vazio que está no coração, que está na mente, que está na alma, e não um vazio que está no estômago. O que acontece? Depois que ela come e passa a sensação de prazer, vem a sensação de culpa, e ligada à sensação de culpa, volta ao vazio que aquela pessoa tem. O que ela faz? Ela vai comer mais, ela vai beber mais para voltar a ter a sensação de prazer. Ela vai fumar mais, ela vai usar mais drogas para poder voltar a ter aquela sensação de prazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E outra coisa também de errado que a glutonaria causa, outra destruição que esse hábito causa na nossa vida é os gastos excessivos. Quando você quer comer demais, você acaba gastando demais e isso traz um prejuízo financeiro para a sua vida. Isso traz um problema financeiro para a sua vida, para a sua família. Nós estamos falando sobre hábitos que trazem destruição, hábitos que são destrutivos para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, por N motivos. Como nós estamos falando, o pastor já falou sobre o orgulho, já falou sobre a inveja, eu já falei sobre a ira, e agora estamos falando sobre a glutonaria. Então, a glutonaria vai destruir os seus relacionamentos, vai destruir a sua vida quando esse hábito de se alimentar em excesso, quando esse hábito de beber em excesso se tornar um vício, começar a prejudicar o seu corpo, começar a prejudicar os seus relacionamentos. Ela começa a te destruir. E é um hábito que começa sorrateiro, que é sutil, como a gente falou sobre a ira, como a gente falou sobre a raiva, né? Ele começa sorrateiro, começa sutil, porque ele começa a partir de um prazer natural. Ele começa a partir de uma necessidade. Quantas vezes alguém que está comendo além do que deveria ou comendo algo que não deveria usa a desculpa ou o artifício de que a comida é algo vital para ele? Ele precisa comer para sobreviver. Ele precisa comer para saciar uma deficiência física, uma deficiência que o corpo dele tem. Só que isso se torna uma desculpa para o exagero, se torna uma desculpa para o excesso. Quantas vezes alguém que tem diabetes e está comendo um doce ali, está extrapolando o limite dos doces que ela poderia comer e está prejudicando o corpo dela, a gente acaba olhando, criticando aquela pessoa, mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que agir com amor para com aquela pessoa. Ou alguém que tem pressão alta, acaba comendo muito alguma coisa salgada. Alguém que tem problemas com a bebida alcoólica, quer tomar um copo a mais de vinho ou uma cerveja a mais. A gente precisa olhar para aquela pessoa e entender que aquela pessoa está tendo está tendo um hábito que é destrutivo para a vida dela. Nós precisamos ter amor por aquela pessoa, precisamos querer ajudá-la. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é olhar para nós mesmos. Muitas vezes a gente critica a outra pessoa por estar vivendo esse vício ou por estar tendo esse hábito destrutivo na vida dela, mas a gente não percebe ou a gente esquece que nós também estamos tendo esse hábito destrutivo. Então, a glutonaria se torna um hábito destrutivo quando ela vira um vício. Aliás, o comer se torna o hábito destrutivo da glutonaria quando se torna um vício, quando isso traz gastos excessivos para a nossa vida, quando isso traz danos ao nosso corpo, prejudica o nosso físico e quando isso extrapola os limites da necessidade humana, extrapola os limites da necessidade vital que o ser humano tem. Já deu para perceber que vai ser difícil a gente entender esses limites. E outra coisa, eu diria não só difícil, mas eu diria que vai ser muito particular, vai ser muito pessoal entender esses limites. Você conhece os seus limites? Ou se não conhece, muitas vezes precisa de um médico para te ajudar a conhecer. Mas você vai saber, durante todo esse estudo, identificar
quando você está extrapolando esses limites. Ou pelo menos a minha intenção é te ajudar a identificar quando você está extrapolando esses limites, para saber que a partir daquele momento o seu prazer em comer, a sua necessidade em comer ou em beber está extrapolando o limite do prazer natural ou da essência vital e está se tornando um hábito destrutivo na sua vida, na sua família e nos seus relacionamentos. Uma coisa que a gente precisa entender também é que o comer se torna pecado quando a gente come para ficar, para não ficar sem. A gente come antecipadamente. Pensa naquela pessoa que você deve conhecer, não você, obviamente, nem eu, nem ninguém que está aqui na nossa live, mas aquelas pessoas que você conhece, que quando vão em algum lugar, querem comer antes de todo mundo, para garantir que não vai ficar sem na hora de comer. Aquela pessoa que corre sempre para ser o primeiro na fila na hora de pegar a comida, aquela pessoa que corre sempre para encher o prato mais do que é o essencial, só para garantir que ela não vai ficar sem. Ah, lembrou de muito Natal em família aí, né? Pois é, eu sei, ceia de ano novo, sei como é, corre para você não ficar sem, fura a fila, faz fila do outro lado para você garantir que você vai pegar, porque ninguém começa a fila da ceia de Natal no arroz com passas, né? Ninguém. Todo mundo começa a fila da ceia de Natal lá no tender, no peru, no chester, naquela maionese que não tem maçã e nem abacaxi nela. Todo mundo começa nas coisas mais gostosas da mesa. No salpicão também sem abacaxi. Todo mundo começa nas coisas mais gostosas da mesa. Porque não quer ficar sem. Eu vou correr para garantir o meu. Se o outro ficar sem, não tem problema. Mas eu vou garantir o meu. Estava pensando aqui em alguns exemplos. Quem costuma ver minhas mensagens, meus estudos, sabe que eu gosto muito de usar exemplos do nosso dia a dia, exemplos corriqueiros da nossa vida, para a gente poder entender um pouquinho mais do que a palavra de Deus quer falar para o nosso coração e de como a palavra de Deus vai mudar as nossas vidas. E pensando em alguns exemplos, eu falei assim, deixa eu ver se eu acho um exemplo de alguém que faz coisas erradas e precisa, e serve como exemplo para a gente falar sobre glutonaria e sobre gula. É quase que se eu tivesse falado isso no espelho do banheiro ali, que achei. Então eu vou dar alguns exemplos da minha vida que são exemplos ruins para você não imitar, mas para você saber que você não deve fazer. Eu, como um belo gordinho, o mais velho dos 3 filhos da minha digníssima mãe, lá em casa era mais ou menos assim, a gente sentava na mesa para comer, minha mãe virava pro meu irmão mais novo, que sentava na ponta da mesa, falava assim, ó, Lucas, você só vai sair dessa mesa depois que comer tudo. Virava para minha irmã do meio, Anete, você só vai sair dessa mesa depois que comer tudo. Virava para mim e falava, Joel, para de comer e sai da mesa. Era quase mais ou menos assim. Na hora de pegar, tinha lá aquele belo daquele pratão de comida, tinha aquela panela com comida, eu já ia lá pegar aquele bifão e mandar ver, e comer, e encher o prato de arroz, feijão, e sem me preocupar com os meus irmãos. A minha mãe sempre ia lá, Joel, lembra dos seus irmãos na hora de comer, ou seu pai que ainda não jantou, que ainda não chegou, para eu não exagerar, para eu não extrapolar e deixar um pouco para eles. Resultado, mãe, obrigado, viu? Deus abençoe você, não tem problema nenhum nisso. Mas qual é o resultado? Hoje, eu tenho uma certa dificuldade em pegar o último das coisas. Se a gente está comendo e tem aquele último bife, eu só vou pegar aquele último bife se eu tiver certeza que todo mundo já comeu. Se a gente estiver comendo uns salgadinhos ali, tem uma coxinha, tem uma última coxinha, eu vou pegar a coxinha depois tiver certeza que todo mundo ali já comeu. Eu procurei não ter o hábito de ser um dos primeiros a chegar e sair comendo, porque eu vou ficar muito mal se eu comer um último bife, se eu comer uma última coxinha e alguém ficou sem. Isso foi algo que eu criei dentro de mim, pelo que minha mãe me ensinou, porque afinal, com 5 pessoas em casa, com os 3 filhos para sustentar, às vezes o que nós tínhamos era 3 bifes, um para cada um. Se eu pegasse 2, alguém ia ficar sem. Mas isso criou em mim um hábito de me preocupar com o meu próximo. Então, quando a gente quer comer em excesso ou antecipadamente para não ficar sem pensar no próximo, isso é um hábito destrutivo. Isso é glutonaria também. Outra coisa é quando a gente está, como eu falei agora da questão dos gastos excessivos, é quando a gente está gastando demais com a comida. Eu não estou falando aqui de gastar, não estou falando aqui só de gastar demais com delivery, com o iFood, o Uber Eats, o McDonald's. Eu não estou aqui falando só de você torrar todo o seu dinheiro, indo em restaurantes e comendo comida do bom e do melhor.
Estou falando aqui mesmo de exagerar numa compra do mercado, numa compra na feira, porque a gente sempre tem esse subterfúgio do, eu estou comprando porque é essencial para mim. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar para sobreviver. Então eu vou comprar. E aí você vai lá e compra 8 pés de alface para você comer. Fala, eu vou comer salada a semana toda. Quando chega na semana que vem, os alfaces tá tudo murcho, preto, escuro na geladeira e acaba indo pro lixo. Ou você vai lá e cresce os olhos naquela comida gostosa e vai lá e compra um monte daquela comida e aí você não aguenta comer tudo, acaba indo pro lixo. Não vou nem falar sobre desperdício de alimentos agora, que a gente vai comentar depois, que também faz parte da glutonaria, mas isso pode causar um prejuízo financeiro para você, porque você está gastando em excesso e você está tirando muitas vezes o dinheiro ou o valor de outras coisas que são necessárias. Isso é um hábito destrutivo. Mais um ponto também que é onde o comer e o beber se torna pecado é quando a gente é mesquinho com aquilo que a gente come. É isso mesmo, a glutonaria não é só a questão de você comer em excesso porque você quer ter o prazer, mas às vezes você quer comer para não dividir com alguém. Quem nunca fez como um gordinho que eu conheço aí, né, da história, que é assim, tá lá com o seu pacote de biscoito na escola e tá nos últimos biscoitos e deixa escondido na mochila e vai tirando um por um, assim, discretamente. Só para que ninguém veja que tá comendo o biscoito ali, porque senão você fica sem. Não quero dividir. Tô na escola, 40 pessoas, 3 biscoitos, só Jesus para erguer os biscoitos e multiplicar aqui para dar todo mundo. Quem sabe ainda sobra 12 cestos de biscoito recheado, passatempo aqui. Mas não era o que eu esperava ali, minha fé não tava tão assim. Então eu não, esse gordinho da minha história, né? Ele comia às vezes meio escondido para não ter que compartilhar com o próximo. E isso também é pecado. Isso é ser mesquinho. Obviamente, eu não tinha como compartilhar 3 biscoitos com 40 alunos na sala. Mas será que às vezes a gente não vai lá e come rápido para que alguém não peça alguma coisa, um pouco ou um pedaço para nós? Ou será que a gente não procura almoçar ou jantar, comer aquela sobremesa antes da visita chegar para você não ter que dividir com a visita? Ou dividir com alguém da sua casa? Os doces escondidos, aquele bolo que fica atrás dos ovos ali na geladeira, que você pega de vez em quando para ninguém ver. Hashtag fica a dica, tá bom? Outro momento também em que o comer e o beber se torna pecado é quando a gente está ostentando a comida e a bebida. É muito comum nas redes sociais a gente ver o povo postando foto de prato, de comida, de bebida. Eu mesmo, acho que no domingo eu postei a foto lá de um café da manhã lá que eu tava tomando aqui em casa, que é um café da manhã que eu gosto ali, aquele cafezinho, bacon, ovos, assim, um clássico dos cafés da manhã. Mas muita gente posta a foto do que tá comendo para ostentar. Quantas vezes você já viu alguém postar uma foto assim bonita lá na rede social, no Instagram, nos stories do WhatsApp, aquela foto bonita com vários comentários, várias hashtags e marcando um monte de gente na foto de um belo prato de arroz com um zoião em cima? Não, a galera posta aquele prato de macarronada bonito, a galera vai postar aquele belo daquele camarão rechonchudo que você está comendo, a galera vai postar aquela pizza gourmet que você está comendo, aquela pizza gostosa. Todo mundo posta algo bonito, algo belo para ostentar. E muitas vezes a gente faz isso e esquece do nosso próximo que não tem nenhum arroz com zoião para comer. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes, hoje, na nossa sociedade, a comida é usada como uma fonte de ostentação ou como um alvo de ostentação para mostrar o que você tem e o que o outro não tem. É porque ostentação é isso. Ostentação é você mostrar aquilo que você tem e o outro não tem. Então você está querendo ter mais glória ou se mostrar mais importante ou melhor do que o seu próximo. A gente tem que tomar cuidado, porque aí é mais um momento onde o comer e o beber se torna pecado. Tá bom, falamos um monte de coisa de como o comer e o beber se torna pecado. Nem entramos na Bíblia ainda, nem lemos o texto que apareceu aqui, que eu pedi para você abrir sua Bíblia ou puxar no aplicativo ainda. Antes da gente entrar no texto, eu quero entender mais uma coisa com você. Qual que é o problema da glutonaria ou da gula hoje em dia? Sim, porque o culpado não somos nós. Não. Existem outros culpados.
Como, por exemplo, a sociedade hedonista que eu comentei, que tem o foco principal no prazer em se alimentar. A nossa sociedade é assim. Eu conheço algumas pessoas, como a Valéria, que é uma irmã da nossa igreja, que tem um buffet, Delis Buffet, fica aqui a propaganda, e a sogra do meu cunhado, que não é minha mãe, obviamente, né? São duas pessoas que têm buffet. E as duas confirmaram para mim aquele velho ditado que diz que crente não bebe, mas come. As duas me confirmaram e me disseram que realmente em festa de crente, festa de igreja, você tem muito mais comida do que numa festa de quem não é cristão. Porque na festa de um não cristão tem muita bebida, o povo bebe e acaba não comendo. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes nós, como cristãos, acabamos caindo nesse vício, acabamos caindo nesse hábito de comer demais, comer além da conta, por causa da desculpa da comunhão. Quantas vezes. Eu levava café da manhã na EBD quando eu dava aula para os adolescentes, eu gosto disso. É gostoso, assim, confesso que eu quase sempre consigo convencer o pastor a gente se reunir, fazer reunião na padaria, pra gente tomar um belo de um cafezão junto. Então, assim, eu gosto disso, isso é saudável, isso é bom. O nosso pastor Fernando mesmo já pregou, quando ele pregou a mensagem sobre o Salmo 23, ele pregou sobre a mesa diante dos inimigos, ele falou ali como é bom a gente estar sentado numa mesa conversando, seja com amigos ou seja com inimigos, mas como as refeições trazem luz, trazem conversas, trazem diálogos. Como é gostoso uma família sentar em volta de uma mesa para conversar, para fazer uma refeição junto, longe da televisão, longe do celular, e ter um momento onde a família pode se relacionar, pode conversar. Isso é bom, isso é saudável, isso é agradável. O problema é que muitas vezes o foco está na comida e não na comunhão, no relacionamento que está ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas tá vendo? A culpa não é nossa. A culpa é da sociedade hedonista ou dos irmãos da coinonia que fazem muitas coisas gostosas pra gente comer. Outra coisa também é que a nossa sociedade ela é egoísta. A gente tem o hábito na nossa sociedade de cada um ter o seu alimento, cada um ter a sua própria comida ali e não compartilhar. Já de um tempo pra cá, ou diria muito tempo pra cá, que eu não sou tão novinho assim, se popularizou o hábito de fazer festas de aniversários em restaurantes, em barzinhos, em locais onde todo mundo vai e cada um paga o seu. Porque cada um bebe o que quer, come o que quer, paga o seu e não reclama. Se for reclamar, vai reclamar do dono do restaurante, não vai reclamar ali de quem está dando a festa, né? Obviamente, também isso muitas vezes é uma maneira de comemorar sem que o aniversariante tenha um custo muito alto. Isso está certo, não vejo problema nisso. Mas o grande problema da nossa sociedade egoísta é porque nós estamos fazendo poucos piqueniques. É isso mesmo. E correndo o risco de ser duramente cobrado pela minha esposa, eu tenho que dizer para os irmãos, nós precisamos fazer mais piqueniques. Porque um piquenique, a primícia do piquenique é cada um levar uma comida, chega lá, junta tudo e compartilha. Talvez a gente tenha que fazer menos momentos de comunhão na igreja com buffets, onde a gente tem uma equipe cozinhando e preparando tudo pra gente, e mais momentos onde eu vou levar a minha comida, mas não porque eu vou comê-la, mas porque eu quero compartilhar com meu irmão. A gente sabe que a gente tem irmãos na igreja que cozinham muito bem e gostam de compartilhar isso. Isso é uma maravilha, eu me beneficio muito, porque eu não cozinho nada. Mas não custa nada para mim comprar algo bom, algo que me agrada, para eu levar e compartilhar com meu irmão. Meu querido, nós precisamos de mais piqueniques na nossa vida. Porque no piquenique a gente aprende a compartilhar a nossa comida. Mas, novamente, a culpa não é nossa. A culpa é da nossa sociedade que é egoísta, que é individualista, que é hedonista. Então, não é nossa. Por isso, a gente comete o pecado da glutonaria. Outro problema muito sério que faz a gente cometer esse pecado é a famosa gourmetização. Sim, a gourmetização pega um pratinho de arroz e feijão com um bife e transforma aquilo, coloca o arroz num potinho, o feijão com um caldo especial, coloca um bife ali, faz um negócio assim com a mostarda e pronto. Aquele prato custa 3 vezes mais do que ele custava antes. Eu não estou criticando aqui os cozinheiros, porque eu sei que muitas vezes esse arroz não é o arroz feito em casa com a receita da mamãe, com a receita da vovó. É algo muito mais bem elaborado, muito mais bem
preparado, um arroz com limão siciliano, aquela mostarda Dijon com mel. Eu sei que a gourmetização trouxe mais qualidade na nossa alimentação. Mas muitas vezes nós usamos a gourmetização como desculpa para gastos excessivos na hora de comer. Sim, porque eu tô com fome, eu tenho pouco dinheiro, mas eu não vou comer o hambúrguer baratinho ali da padaria da esquina. Eu quero comer um hambúrguer que seja artesanal, que venha de uma hamburgueria, que faça o pão eles mesmos e que tenha um molho feito à mão com uma mostarda que veio da França para eu comer. Mesmo estando sem dinheiro. Eu quero algo gourmet. A gourmetização, tá vendo? Não é nossa culpa a gente gastar muito dinheiro com comida. É culpa da gourmetização. Outro culpado também é a questão da escassez e da abundância. A diferença, a oscilação que nós temos entre a escassez e a abundância. Sim, porque isso faz com que a gente olhe para uma refeição, para um alimento, seja na nossa casa, na casa de outra pessoa, num buffet ou aonde for, e pense, eu não vou ter mais aquilo ali. É uma oportunidade única de eu comer aquilo. É só de vez em quando, não é sempre. Então eu vou comer logo. Eu vou me encher daquilo, porque amanhã eu posso não ter. No livro de Isaías, capítulo 44, depois eu vou confirmar o versículo, que esse aqui eu nem marquei, tem aquele versículo famoso do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Muitas vezes a gente cai nesse pecado, a gente cai nesse perigo de querer comer alguma coisa com medo de amanhã não ter. Ou comer muito de alguma coisa porque ontem nós não tivemos. Então, uma variação de escassez e... fugiu a palavra agora aqui, escassez e abundância, isso faz com que a gente cometa o pecado da glutonaria. Tá vendo? Mais uma vez, não é culpa nossa. É a sociedade, essa variação, essa escassez. Outra coisa que... essa questão da escassez, dos excessos, uma das coisas destrutivas que ela pode trazer para a nossa vida é porque nessa questão da escassez do eu vou comer muito porque eu não tinha antes, ou eu vou comer pouco porque eu comi muito antes, essa balança, esse sobe e desce, essa gangorra entre a escassez e a abundância, isso traz problemas, traz distúrbios alimentares, como a bulimia e a anorexia. A anorexia é aquela pessoa que sempre se enxerga gorda, sempre se enxerga acima do peso e está sempre buscando comer menos, se livrar daquilo que comeu através da bulimia, que é induzir o vômito após comer, através de um excesso de exercícios físicos. Sim, porque aí eu não vou mais para academia para ter qualidade de vida. Eu vou para academia para poder comer mais depois. Porque eu já gastei aquilo que eu comi, então eu posso comer mais agora. E se eu comer muito agora, amanhã eu vou na academia e resolvo isso. Isso tudo é excesso. Isso tudo já fugiu daquilo que é o essencial para a nossa vida. Isso tudo já atravessou o limite de um hábito saudável e está se tornando um hábito destrutivo na nossa vida. O problema eu acho que não somos nós mesmos, né? O problema eu acho que é a sociedade em que a gente vive. O problema, eu acho que são as pessoas que estão ao nosso redor. O problema é a gourmetização. Atire também a primeira pedra, quem nunca assistiu um Masterchef logo depois de jantar e saiu morrendo de fome do Masterchef. Eu mesmo parei de assistir Masterchef porque eu estava engordando de tanto assistir Masterchef. Então quem nunca assistiu um reality e aquilo te deu fome, te deu vontade de comer e você quis comer mais? A culpa não é nossa. A culpa são das propagandas. Será que a culpa é das propagandas? Será que nós somos induzidos a comer demais? Será que nós somos forçados a ter uma vida de glutonaria, de gula? Será que nós vivemos numa sociedade que para a gente se encaixar nela, a gente vive uma vida de glutonaria, a gente vive uma vida de gula? Eu quero mostrar para você um videozinho. E esse vídeo vai nos ajudar a entender um pouquinho de como a propaganda dos alimentos é feita e como muitas vezes nós somos enganados, mas que nossos olhos nos levam a desejar aquele alimento de uma maneira muito superior ao que nós desejaríamos, né, normalmente, tá bom? Então eu vou colocar esse videozinho, ele é rápido e a gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre isso. Os créditos do vídeo estão aí no próprio vídeo, tá bom?
A publicidade acaba nos instigando ou nos dando mais vontade de exceder, de cometer excessos na hora de comer e na hora de beber. Fala a verdade, se assistindo esse vídeo aí, não deu vontade de comer um hambúrguer, aquelas frutas do começo estavam bonitas pra caramba, aquele pedaço de bolo tava lindo, até uma vontade de beber uma cervejinha ali, com o calor, com aquela publicidade lá, deve ter dado, não deu não, meu irmão? Confessa e deixa. Mas a publicidade, a sociedade em que a gente vive, ela nos instiga sim a cometer excessos na hora de comer, a cometer exageros na hora de comer. Mas a culpa não é da sociedade, a culpa não é das publicidades, a culpa é nossa. Nós somos o culpado por esse pecado. Mas a gente quer jogar a culpa em outros, como eu comentei, na sociedade, em outros hábitos. A sociedade nos motiva, mas ela não nos obriga. A publicidade nos motiva, mas ela não nos obriga a comer demais. A gente sabe que o resultado dessa cultura que a gente vive, onde comer em excesso não é algo tão ruim, não é algo tão pecaminoso, isso faz com que o pecado da gula, da glutonaria, se torne algo talvez não tão sério, ou não tão grave quanto um outro pecado, como a mentira, como o assassinato ou o roubo. O que a gente vive hoje na nossa sociedade é um ambiente onde você pode pecar sem culpa, digamos assim, na questão da glutonaria. Às vezes a gente até brinca, o que é pecado é gostoso ou engorda, o que é gostoso, como é que é? O que é bom é pecado ou engorda, né? Ou aquela coisa assim, pequei, comi mais sobremesa do que deveria. Muitas vezes a gente até brinca e fala de uma maneira leve sobre isso, mas não deixa de ser pecado, não deixa de estar errado. O culpado por tudo isso, meus irmãos, somos nós mesmos. A banalização da glutonaria e da gula acaba fazendo com que a gente não perceba que nós estamos cometendo pecados, mas nós estamos. Nós estamos exagerando, nós estamos destruindo relacionamentos, nós estamos tendo hábito destrutivo que destrói o nosso corpo, assim como o obeso come demais, o diabético come muito doce, o que tem pressão alta come muita coisa salgada, aquele que tem alergias acaba comendo demais e tudo isso prejudica o corpo, acaba comendo o que tem alergia e tudo isso prejudica o corpo, tudo isso é exagero, isso é excesso, isso passou do limite do nosso sustento, isso daí já é glutonaria, já é gula, já é pecado. Eu comecei essa parte perguntando justamente qual é o problema. O problema somos nós, assim como todo pecado. O pecado surge dentro de nós, ele nasce dentro de nós. O que a gente precisa é lutar contra esse pecado. E como a gente vai combater esse hábito destrutivo? Como a gente vai lutar contra isso? A primeira coisa é entender que a gula é buscar a realização, o prazer pessoal nos excessos. Isso a gente já falou durante todo esse tempo. E eu investi esse tempo justamente porque a gente precisa tomar esse cuidado. A gente precisa saber quando a gente atravessa o limite da alimentação para o excesso, para o exagero, para a gula, e quando isso se torna pecado. E entender também que o pecado está banalizado, o pecado é algo que acaba o pecado acaba sendo ofuscado pela sociedade que a gente vive, mas não deixa de ser pecado. Continua sendo pecado. A gente não pode esquecer disso. Jesus foi criticado por comer e beber muito. Em Mateus 11, versículos 18 e 19, que é o nosso texto, eu vou ler aqui pra gente. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram, este está possuído por demônios. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e é beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Jesus está mostrando ali que não é por comer ou por beber, por ter prazer em comer e beber com os discípulos ou com outras pessoas, que ele está em pecado. Ter o prazer em comer e beber não é pecado. O pecado está no exagero, está no excesso. A gente vê outros textos da Bíblia que nos diz isso, em Provérbios, capítulo 23, dos versículos de 1 a 5 e depois do 19 a 21, vai mostrar para nós que quando a gente for comer na casa de alguém, quando a gente é visita, num jantar na casa de alguém, para a gente tomar cuidado, porque às vezes por desejar muito uma coisa que é boa, uma coisa que é agradável, a gente pode ser prejudicado.
pela gula, pela glutonaria, a gente pode querer comer algo que pode estar envenenado. É isso que o versículo ali diz, que alguém mau pode tentar nos envenenar ou nos prejudicar com algo que agrada os nossos olhos, que nos faz querer comer mais e mais. A gente tem muito problema hoje com excesso de sal, açúcar e gordura em tudo que a gente come. O refrigerante tem muito sal, tem muito açúcar, tem excesso em tudo. Não tem como você tomar um copo de refrigerante e dizer assim, olha, não estou excedendo os meus limites. Tá, porque a gente sabe que tem muito. A gente vai nos fast foods e a gente percebe que todos eles têm muito sal. Todos eles nos obrigam a comer em excesso, nos obrigam a comprar sempre uma quantidade maior, nos oferecem sempre algo mais, porque essa é a sociedade que a gente vive. Cabe a nós escolher e limitar e dizer assim, olha, não vou ter excesso de açúcar na minha vida, não vou ter excesso de sal, não vou ter excesso de gordura, vou buscar ter uma vida saudável. Tudo isso depende de nós lutarmos contra esse pecado. E Provérbios fala isso, olha, toma cuidado, porque você pode desejar muito e aquela pessoa pode estar querendo dar aquilo lá para você, para te fazer mal, ou aquela comida que você tanto deseja, por ser um glutão, você acaba se prejudicando. Aquilo vai te fazer mal. E no mesmo texto de Provérbios 23, ele fala, Salomão ali fala que a gente tem que tomar cuidado porque os glutões, eles se acabam na miséria e na preguiça, porque acabam gastando todo o seu dinheiro com comida e a obesidade acaba trazendo a preguiça, acaba trazendo o sedentarismo e isso tudo nos prejudica. Então o Provérbios está nos alertando sobre isso. Outra coisa também é que cabe a nós dominarmos os nossos desejos. Isso serve para tudo. Em tudo na nossa vida, cabe a nós dominarmos a nossa carne com o fruto do Espírito, o domínio próprio. A gente sabe disso, Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23, fala sobre os frutos do Espírito, diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o fruto do Espírito engloba o domínio próprio. A gente precisa ter domínio próprio na hora de comer, para que não haja excessos, na hora de beber, para que não haja excessos. E por último, mas não menos importante, eu quero encerrar com um versículo que talvez seja o resumo de tudo que a gente falou. O resumo de como combater o pecado da gula e da glutonaria. Era esse o versículo que eu ia colocar na descrição do vídeo, era esse o versículo que eu ia colocar aqui embaixo, mas eu fiz questão de não colocar, porque eu quero encerrar com ele. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Meu querido, tome esse cuidado. Toma cuidado na hora de comer, toma cuidado na hora de beber. Cuidado com os exageros, cuidado com os excessos. É algo que eu vou ter que aprender, é algo que eu vou ter que buscar na minha vida, porque eu estudei isso, eu busquei isso agora, o Espírito me ensinou isso e agora ele vai me cobrar. Então toma cuidado você na sua vida também. Toma cuidado com esse hábito destrutivo. Muitas vezes, seu relacionamento, a sua família, as suas finanças, o seu corpo, a sua saúde estão sendo destruídos por esse hábito. Mude de vida, mude de atitude, mude de pensamento. Quer comais? Quer bebais? Ou façais qualquer outra coisa? Faça para a glória de Deus, meu amado. E que tudo que você fizer seja pensando na glória de Deus. Desfrute os prazeres de comer e beber com discernimento e parcimônia. Não menospreze o pecado, ele pode virar um vício na sua vida. Não menospreze esse hábito destrutivo. Ele pode virar um vício na sua vida e pode te destruir cada vez mais, até tirar isso do seu controle. Domine o prazer e glorifique a Deus. Deus abençoe vocês, meus queridos.